capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Êxodo, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para essa história, a história do chamado de Moisés, nós vamos observar qual razão Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito para uma terra que ele tinha preparado para eles. E nós vemos, a história diz que Deus revelou-se a Moisés quando ele ainda estava no deserto, fugindo. E ali no deserto, Deus apareceu a ele em uma sarça ardente. E Deus deu uma missão para Moisés. E no versículo 18 diz assim: e ouvirão a tua voz, e irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Amém? Que nos podem sentar. Amados irmãos, primeira coisa preciosa que nós podemos ver dessa palavra, que fala sobre o que Jesus fez por nós. Deus, ao dar a missão para Moisés, disse que ele deveria se apresentar ao faraó e dizer: Deus nos encontrou. E aí começa a obra de Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Não fomos nós que o encontramos, mas Ele que nos encontrou. Então eu queria que você trocasse os personagens, porque esses personagens estão dizendo a respeito do mundo espiritual. Moisés está representando a obra de Jesus da redenção, e Faraó a obra de Satanás, porque ele representava o maior inimigo do povo de Deus. Então Moisés chega na presença do Faraó com essa ordem, dizendo: o Deus dos nossos pais nos encontrou e mandou que você nos deixe ir a caminho de 3 dias para que sacrifiquemos ao Senhor. Amados, Deus, quando Ele desejou se aproximar de nós, Deus escolheu uma forma de adorá-lo. Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz assim: ora, a primeira aliança que Deus fez tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. E a regra de adoração no Velho Testamento era a morte de um animal inocente. Toda vez que o homem tentava se aproximar de Deus, deveria ser através da morte, do sacrifício de um animal. E isso não foi só no tempo de Moisés, quando ele entrou com o povo no deserto. Quando nós olhamos lá desde o início, no Éden, nós olhamos Deus com a comunhão perfeita. Deus vinha todos os dias e se comunicava com Adão, com Eva. Mas quando eles pecaram, o que aconteceu? A separação. E com medo de se aproximarem de Deus, porque a adoração é a aproximação. A palavra adoração significa beijar o rosto. Alguém pode beijar o rosto de alguém de longe? Não. É necessário estar perto. E assim era a comunhão antes do pecado, era de perto. Mas quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi
foi se esconder. E com vergonha da sua nudez, porque até então eles não sabiam o que era o pecado, eles mesmos tentaram fazer uma forma de se aproximar de Deus, pegando folhas e se cobrindo. Mas Deus não aceitou aquela forma deles se aproximarem. A Bíblia diz que Deus matou um animal, tirou a sua pele e cobriu com vestes. Deus estava instituindo a forma de adorá-lo através do sacrifício de sangue. Quando nós olhamos para Abel e Caim, muitas vezes nós questionamos por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel. O que é que Caim ofereceu para Deus? Quem se lembra? Do fruto da terra. E Abel? O melhor das ovelhas. Das suas ovelhas. Ele sacrificou uma ovelha. Então a gente pensa, mas por que Deus escolheu a oferta, aceitou a oferta de adoração de Abel e não aceitou a de Caim? Porque Deus tem a sua forma de adorar. E é através do sacrifício do animal. Maravilha. Não é porque Caim, muitas pessoas falam, Caim não, Deus não aceitou porque Caim não deu da sobra. Não, ele deu da forma errada. Deus escolheu uma forma para se aproximar dele, através do sacrifício de um animal inocente. Foi por isso que quando Deus se revela a Moisés, ele diz, eu quero que o meu povo vá ao deserto e ali sacrifique. Eu estou tirando o meu povo de uma vida de escravidão para que eles vão a uma terra que eu escolhi para me adorar. Então essa aí a razão pela qual o Senhor Jesus nos remiu. Tirando-nos de uma vida de pecado para que termos uma vida de adoração. Deus nos chamou para sermos adoradores. Foi por isso que Jesus, ao aproximar-se da mulher no poço, ele disse que a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai a tais procura. Então Deus está à procura de quê? De adoração. E só podemos tornar-nos adoradores através do sacrifício de um inocente. Quem foi o nosso sacrifício? Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Quando Jesus estava dizendo àquela mulher, a hora chegou, é porque ele seria então o grande sacrifício para que eu e você nos tornássemos adoradores. Talvez você passou a vida inteira pensando, mas Jesus me salvou porque ele queria me tornar filho de Deus. Porque Jesus me salvou para que eu fosse livre dos meus pecados. Não, ele te salvou para que você seja um adorador. Então, entendendo lá, na obra em que Deus fez, tirando o povo do Egito, eu posso entender a vontade de Deus para mim hoje. E olhando para essa história, nós podemos confirmar o que o profeta Zacarias, pai de João Batista, disse lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 68 ao 75. Os irmãos podem acompanhar. Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 75. Zacarias, pai de João Batista, profetizou a respeito de Jesus. Ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como ele havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam,
para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos do inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Você consegue enxergar o que aconteceu com o povo de Deus no Egito, sendo a mesma obra de Jesus? Nos tirou das mãos dos nossos inimigos e nos levou para que pudéssemos adorar. Então, sabendo que Moisés representa Cristo, nós vamos olhar qual foi o plano de Satanás através da vida do faraó para impedir que esse povo chegasse a esse lugar de adoração. E assim ele fez no passado, através do faraó, mas ele continua a fazer nos dias de hoje. E nós vamos então conhecer as estratégias de Satanás para nos impedir de adorar. Como nós vimos, Deus mandou que Moisés fosse a Faraó com uma proposta. Eu quero que você deixe meu povo ir a caminho de quantos dias? 3 dias. Para que eles possam lá no deserto sacrificar a mim, ou seja, me adorar. Essa seria a grande proposta de Deus para o faraó. Mas diante dessa proposta, nós vamos ver qual foi a resposta do faraó. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Maravilha dele. Quando Moisés se apresenta diante do faraó e diz o que Deus queria que ele fizesse, a resposta ou a contraproposta de faraó foi a seguinte: chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Qual foi a proposta de Deus? Que eles saíssem a caminho de 3 dias. Mas Faraó disse: não, tudo bem, vocês podem adorar, mas tem que ser aqui, debaixo do meu domínio, onde os meus olhos podem ver. Se você continuar lendo, você vai ver que Moisés não aceitou, porque não foi isso que Deus mandou ele fazer. Agora você vai um pouco à frente no versículo 28. Moisés diz: não podemos ficar, porque Deus mandou que nós saiamos daqui a caminho de 3 dias. Então o faraó disse mais uma outra proposta: deixe-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vá muito longe. E ainda, orai por mim. Vestiu uma capa ainda de que era muito bom. A primeira proposta, o faraó disse: olha, você pode adorar, mas fica aqui. Não aceitando, ele disse: pode adorar, mas não vá muito longe. A estratégia de Satanás não mudou, porque muitas vezes ele não se importa que você continue vindo na igreja. Ele não se importa que você até cante, mas se você estiver sob o domínio dele, você nunca será um adorador. Muitas vezes
você acha que você está servindo a Deus, você acha que você está adorando, você acha que você está sendo um servo fiel, mas você continua sua vida de pecado. Você continua debaixo das garras do diabo. Porque você veste uma capa de crente na igreja e lá fora você continua sendo como um ímpio. Então você acha que está adorando, mas Satanás sabe que você está debaixo do domínio dele. E é isso que ele deseja. A Bíblia diz que a quem você se oferece como um servo, você será escravo dele. Se você se oferecer como servo do pecado, você será escravo do pecado. Mas se você se oferecer como servo do Senhor, você será escravo do Senhor. E há uma diferença de ser um escravo do Senhor. Todos nós sabemos que aquele povo, enquanto estava sob o domínio do faraó, era duro o castigo sobre eles. Eles tinham uma vida pesada, cheia de sofrimento. Porque assim Satanás faz na vida daquele que se faz servo dele. Ele enche a vida da pessoa de peso e de sofrimento. Mas a Bíblia diz que existe um servo e um escravo chamado servo da orelha furada. Esse servo, a Bíblia diz que havia um costume entre os judeus, eles poderiam ter escravos, mas esse escravo só poderia trabalhar para ele 7 anos. Ao fim de 7 anos era dada a ele a liberdade. Era uma lei de Deus. Mas se porventura aquele escravo tivesse uma afeição pelo seu dono, ele era bem tratado, ele se sentia como alguém valorizado, e ele não queria sair do domínio daquele patrão, ele deveria chegar diante dos anciãos da cidade e mandar que furasse as suas orelhas. Ao furar as suas orelhas, ele estava declarando: eu desejo continuar sendo escravo. E é esse escravo que Deus nos chama a ser. Eu quero continuar servindo a esse Senhor. E ali nós vemos então esse povo conhecendo, muitas vezes o inimigo deseja que você continue, talvez esse caminho que você acha que você está fazendo a diferença, mas na realidade você não está, e é isso que o diabo quer. Ele não quer que você vá longe dele, longe da visão dele. E a Bíblia diz que você não deve andar junto com o pecado, porque o pecado traz separação entre Deus e o homem. Glória a Deus, o aleluia. pecado você não passa nem perto, você desvia o caminho. Deus fiel, aleluia. E Satanás continua a oferecer que você continue o seu pecadinho de estimação, com a sua vida dupla. Num lugar você é de um jeito, no outro lugar você é de outro, porque você vai continuar sendo escravo dele. E é isso que Faraó queria. E é isso que Satanás continua querendo nas nossas vidas. Mas a nossa resposta deve ser a mesma que Moisés disse: não ficaremos aqui. Nós vamos obedecer ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, diante de toda vez que Satanás querer oferecer para que você volte à vida do pecado, para que você volte a uma vida de desobediência, você tem que dizer não a Satanás. Eu quero obedecer o que Deus mandou fazer. Aleluia. Então vem a terceira proposta de Satanás. Ao perceber que eles não iam mudar a sua opinião, Satanás faz uma outra, Faraó, no caso, fez uma outra contraproposta, que está lá em Êxodo, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são
de ir? Respondeu Moisés. Havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com os nossos filhos, com nossas filhas, com o nosso rebanho, com nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar a festa do Senhor. Replicou Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tende convosco má intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Porque foi isso que vocês me pediram. E o expulsaram da presença de Faraó. Então, quando Faraó faz uma proposta, eu quero saber primeiro, quem é que vai? Moisés então diz: olha, vai os nossos filhos, nossas filhas, nossas famílias, os jovens, os velhos, nosso gado, tudo que nós temos. Faraó então acendeu uma lâmpada e ele disse: nossa, então vocês estão querendo se afastar de mim, levando tudo, porque a intenção de vocês é não voltar. Há uma má intenção por aí. Por isso que ele disse: vocês podem ir, mas não saia daqui. Ele não queria perder o escravo. Ou vai perto, porque eu quero que vocês fiquem perto de mim. Então, ao falar a proposta, nós vamos levar tudo que nós temos, ele disse: não será assim. Vocês podem ir, mas vai ficar os seus filhos, as suas esposas, eles ficarão. Vocês podem ir. O que é que Satanás continua a fazer muitas vezes no dia de hoje? Talvez ele até deixe você ir para a igreja. Talvez ele até deixe você adorar. Mas muitas vezes, por não poder tocar em você, ele vai querer tocar nos seus filhos. Ele vai querer tocar na sua esposa, no seu marido, mantendo eles cativos numa vida de pecado, porque sabe que ele vai atingir você. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós passamos por lutas e não entendemos por que Satanás está cativando a minha família. Porque a vontade dele é que você não adore. A vontade dele é que você fique tão triste, tão preocupado com o que está acontecendo com a sua família, que você não tenha tempo nem motivo para adorar a Deus. E quantas famílias ele está cirandando nos dias de hoje? Quantas famílias estão sendo destruídas? E muitas vezes você diz: por que, Senhor? Mas a resposta que Deus quer que você dê é a mesma que Moisés disse ao Faraó: nós não iremos se a nossa família não for junto. A palavra de Deus, existe uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué, quando o povo saiu do Egito, caminhou com Moisés, Moisés morreu, Josué continuou levando esse povo por muitas vezes foi se afastando do Senhor. Um dia ele parou diante de um monte e mostrou as consequências daquele que escolhe o Senhor e daquele que não escolhe o Senhor. E ele deu uma lista de bênçãos e uma lista de maldições. E disse ao povo: agora vocês escolham a bênção ou a maldição. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, amados, muitas vezes quando a luta vem, nós acabamos declarando: Satanás venceu. Satanás conseguiu tirar o meu esposo de casa. Satanás conseguiu tirar a minha esposa de casa. Satanás conseguiu enredar o meu filho nas drogas. E assim nós colocamos como se o inimigo fosse muito maior do que o Deus que nós servimos.
Deus fiel, aleluia. Mas o propósito que Deus tem para a nossa família é muito maior do que os planos de Satanás. E quando Deus mandou que Moisés tirasse o povo, ele disse: não vai deixar ninguém para trás. Vai a família junto. E essa é a vontade de Deus para nós. Glória a Deus, Que aleluia. nós e a nossa família sejamos famílias de adoradores. Glória a Deus, aleluia. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não me chamou para ir sozinha para o céu e deixar a minha família morrer no inferno. Deus me resgatou para que eu e a minha família fôssemos adoradores do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, se o inimigo está ali atingindo, se o inimigo está ali tirando a sua paz, o que você tem que fazer? Eu não entrego a minha família a Satanás, eu adoro ao meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa é a vontade do Senhor. Satanás continua a fazer o mesmo que ele fez com aquele povo. Ele continua tentando nos atingir, impedir a nossa adoração, atingindo a nossa família. Mas Deus tem um plano de salvação para nossa família. E o desejo do Senhor é que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, mais uma vez, diante da resposta de um não bem grande de Moisés, o faraó faz uma última proposta. Está lá no versículo 24 de Êxodo 10. Toda vez que o faraó rejeitava uma proposta de Deus, o que acontecia com o povo? Pragas. Deus vinha com as pragas como resposta. E a última proposta que o faraó fez, lá no versículo 24, diz assim: então faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As crianças irão também convosco. Faraó, usando a astúcia, que mesma astúcia que Satanás tem, ele disse: não, tá bom, o problema é a família, pode ir a família, mas deixa aqui o gado e as ovelhas. O faraó, sendo tão rico, por que razão ele queria o gado e as ovelhas? Provérbios 3, capítulo 9 e 10 está a resposta. Abra sua Bíblia ali em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando o faraó fez uma proposta de que eles deveriam deixar os seus gados e as suas ovelhas, é porque aquele povo, vivendo como escravo, eles não tinham nada. Eles eram escravos. A única coisa que eles possuíam era gado e ovelhas, porque para os egípcios, criar gado e ovelha era humilhação. A pior coisa que uma pessoa poderia fazer para os egípcios era criar gado e ovelha. Então eles não se importavam se eles se tornassem criadores de gado e ovelhas. Então assim se tornou o único bem que eles possuíam. Eles não tinham mais nada, a não ser a sua família e os seus bens, que eram os gados e as ovelhas. Mas esses mesmos bens era a única coisa aceitável por Deus para adoração. Porque Deus só aceitava a adoração com o sacrifício do quê? Do gado e das ovelhas. Então,
Faraó, representando Satanás, ele queria tirar o instrumento pela qual o povo adorava ao Senhor. O que é que eles iriam fazer no deserto? O que é que eles iriam oferecer ao Senhor se aquilo que Deus ordenou que fosse a forma de adorar iria ficar no Egito? E muitas vezes Satanás continua a fazer isso na nossa vida, tocando nos nossos bens, quando nós não honramos ao Senhor. Há princípios na Bíblia, como nós vimos, o princípio da adoração, são princípios que Deus estabeleceu e que não podem ser quebrados. E um deles é honrar o Senhor com os nossos bens. Quando nós quebramos esse princípio, Satanás acha uma brecha na nossa vida. E a brecha que ele tem é fazendo uma bagunça na nossa vida financeira. Então ele nos enche de dívida. Então ele faz com que a nossa casa falte as coisas. Não tenha fartura, mas faltura. Começa a faltar tudo. O dinheiro entra e sai como se fosse um saco furado. Então começa a vir as brigas, as contas intermináveis. Você vira, a sua vida só passa a ser pagar boletos, pagar contas. Você não consegue viver mais, porque quebrou um princípio de honrar a Deus com os seus bens. E através dessa falha, Satanás destrói a família. E Satanás impede de você adorar. Mas a resposta de Moisés diante dessa proposta, mais uma vez, foi: não. Nós só iremos quando tudo que nós temos for junto com a gente. Ele deu uma resposta para Faraó, não aceitando as propostas de Faraó. E muitas vezes nós estamos aceitando as propostas de Satanás na nossa vida. Talvez a proposta dele para você seja: não oferte. Você tem que pagar um boleto segunda-feira. Aí você, então, desonra ao Senhor, paga o seu boleto e continua endividado. Você quebrou um princípio. E não é porque Deus se importa com dinheiro, porque não tem nada a ver com dinheiro, mas tem que ver com o que realmente importa. Aonde está o teu coração? Está no dinheiro ou está no Senhor? O único momento em que Jesus citou um falso Deus foi quando ele disse: não se pode servir a Deus e a mamon. O que esse mamon significava? As riquezas. Jesus, o único momento em que ele citou o nome de um Deus que representa um demônio, estava ligado ao dinheiro. E muitas vezes nós estamos quebrando um pequeno princípio. Parece que não vai fazer diferença, mas vai te impedir de adorar. Então Deus nos chama a entender a obra da redenção do Senhor, que foi completa nas nossas vidas. Aleluia. E entender que a vontade de Deus é que nós andemos com uma vida de adoração. Não basta eu abrir minha boca e cantar se a minha vida estiver toda bagunçada. Se a minha vida for como a de Jesus, quando olhou para os fariseus, quando olhou para os religiosos daquela época, ele disse: com a boca eles me louvam, mas o coração deles está longe de mim. Para que eu seja um adorador, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é de mentira. Porque para Deus
Não importa a capa que você vista, Ele olha para o seu coração. Glória a Deus. Deus conhecia o coração do seu povo, por isso Ele tirou aquele povo daquela vida de escravidão para que eles se tornassem adoradores. Eles passaram anos clamando que Deus os livrasse das mãos do faraó. E Deus ouviu a oração deles e o tornou adoradores. Jesus nos tirou da mão de Satanás. E o objetivo dele é que nós o adorássemos. Mas da mesma forma, Jesus não mudou a vontade do Pai. Porque Ele disse, se nós o amássemos, deveríamos obedecer os seus mandamentos. Isso é adoração. Adoração é viver o que Jesus ensinou. Ser adorador é viver uma vida de verdade do Senhor. É viver o que o Senhor Jesus ensinou. Adoração não são palavras, são atitudes. Você será um adorador quando você entrar lá no seu trabalho e está tudo bagunçado, um vira a cara para o outro, mas você faz a diferença ali dentro. Você não precisa nem pregar. A diferença que você vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Aleluia. Isso é ser adorador. E para essa vida que o Senhor Jesus nos resgatou, para adorarmos verdadeiramente ao Senhor com a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Aquele povo saiu daquela situação para adorar ao Senhor com a sua vida. E Jesus continua a nos chamar a sermos adoradores com a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E toda vez que nós percebermos que em alguma dessas áreas Satanás está querendo nos impedir de adorar, nós precisamos trocar a nossa murmuração, trocar a nossa reclamação por adoração. Talvez você está olhando, está tudo dando errado. Talvez você está olhando e as coisas não estão mudando, mas o Senhor espera que você olhe para aquela situação e diga, Senhor, eu te adoro porque tu és fiel. E eu sei que o Senhor vai mudar essa situação porque o Senhor é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus nos chama a olhar para Ele, não para o problema. A Bíblia mesmo diz que o justo, ele não vive por vista. Ele vive pela fé. E Deus nos convida a viver pela essa fé. Glória a Deus. E toda vez que talvez venha na sua mente de você questionar ao Senhor, por que isso, Senhor? Troca essa palavra por eu te adoro, Senhor. Glória a Deus. Pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor pode fazer. É olhar para que o Senhor pode fazer, porque toda vez que eu murmuro, toda vez que eu questiono, eu estou dizendo inconscientemente ao Senhor, o Senhor não pode fazer nada por isso. Mas Deus nos convida a sermos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Por isso, nesse momento, eu te convido a você cantar comigo uma canção muito conhecida, que diz que para te adorar foi que eu nasci. Mas que você cante de uma forma diferente, agora entendendo por que propósito Deus te salvou, para que você seja um adorador. Aleluia. Em todos os momentos, em todos os lugares e em qualquer situação. Então coloque-se de pé agora nesse momento. E coloque qual é a situação que está te impedindo hoje de adorar. Entregue ao Senhor e o adore. Porque toda vez que você adora, você está pisando na cabeça de Satanás. Maravilha, Glória. Quando você murmura, quando você questiona, você está dando força para que Satanás continue agindo na sua vida. Mas quando você adora, você faz com que ele seja subjugado ao senhorio de Cristo. Amém? Amém. Glórias, meu Deus. Glória a Deus, aleluia.